Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Debate.net, em parceria com a Rádio Paulista FMWeb.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite, sou Odemir Júnior, mais uma vez aqui, terça-feira, pela Rádio Debate.net. São exatamente 20 horas e 51 minutos. Hoje, agradecer ao Pai Celestial por mais uma oportunidade de estarmos aqui e mais uma oportunidade de estar aqui ao lado de Margarete Leite, poetisa, cursou pedagogia na UFAL, desenvolveu inúmeros trabalhos voluntários, fez o tombamento do sítio histórico de Nossa Senhora da Conceição, chegou em Paulista em 1999 e com certeza eu posso afirmar isso, é mais paulistense do que muitos filhos da terra, porque não sempre trabalha em prol da nossa cidade, nosso desenvolvimento. Dizer a você, Margareta, que além da nossa rádio, Debate.net, são retransmitidos pelos portais Rádio Paulista FMWeb.com, blog da Associação da Vila.com, site do Calcário Renova Terra, radioblog.com.br Miami, blog Opinião Brasil, Rádio Paratiba FMWeb.node.com. Muito prazer, obrigado. Boa noite aos nossos internautas. É um prazer hoje ter Margarete aqui com a gente. Essa casa, essa porta, quando ela passa, deixa isso aqui florida demais. Né? Pena que vocês não podem sentir o cheiro dela, mas é o mesmo que cheirar uma rosa. Muito aqui querida, essa personalidade da cidade paulista, que hoje vai falar sobre a Paulista material e imaterial, as histórias, né? Nossa poetisa, ela é um baú de coisas belas, né? Quando ela sempre vem aqui, ela traz uma novidade. O microfone é seu, sinta-se à vontade, querida. Boa noite, queridos e amados moradores de Paulista e de todas as ondas que voam no espaço até chegar aqui ao nosso coração. Eu vou começar esse diálogo com oração. Minha oração a Deus e o meu caminho de luz. Deus, que Tu sejas na minha vida a conta perfeita do amor, paz, amor, vida, justiça, luz, o meu Senhor e a minha eternidade. A vida eterna está no amor. E o amor, como eu estou falando, é um amor amplo e restrito ao homem, à natureza, à nossa terra, um presente divino. Paulista é um berço de muitas culturas. Paulista dos índios caetés, paulista do quilombo dos malunguinhos, paulista de Dom Fernandes Vieira, um paraíso encantado, paulista de Maria Farinha. Paulista tem patrimônios históricos que muitos dos senhores talvez ainda não conheçam. Paulista começou quando, em 1522, Gonçalo Coelho, o pai de Duarte Coelho, fez uma visita relâmpago a essas terras, Igaraçu, e desagou onde hoje é o sítio da Conceição dos Milagres, que eu venho lutando desde 2006 para que a Fundarp, o IFAM e o próprio patrimônio histórico aqui da cidade façam essa pesquisa antropológica, que nas pedras da Vila da Conceição pisaram os primeiros moradores que depois formaram a vila no Alto da Sé, em Olinda. Duarte Coelho chegou alguns anos depois e já sabia onde ficar. Passou por Igaraçu, não veio voando, veio ao cavalo, passou por Maria Farinha e se alojou no local onde é o sítio da Conceição dos Milagres.
Em 1600, Duarte Coelho deixou o legado para seu filho e foi entregue nas mãos de Dom Fernandes Vieira, o grande herói da Revolução contra os holandeses, mas que essa revolução, gente, só aconteceu depois que o nosso homem de luz, Maurício de Nassau, saiu. Muitos de vocês não sabem que no sítio da Conceição, o nosso herói, Maurício de Nassau, descalçou as sandálias e se tornou um pouco pescador. Nas redes que ele levou depois para a Europa, um príncipe se tornando pescador. Muito lúdico. Dom Fernandes Vieira estava entre os senhores que tinham terras e foram ajudados pelo então príncipe que veio governar. Durante esse período do governo de Maurício de Nassau, Paulista foi muito amada. Quem pesquisar Rita de Cássia, na sua tese de mestrado, As Praias e os Dias, vai descobrir entre as páginas o milagre da história primeira da Vila de Paulista. Vai imaginar o príncipe Maurício chegando e recebendo buquês de flores amarelas dos ipês amarelos das Índias nativas caetés. Vai imaginar um lúdico passeio de jangada que os índios já faziam, coberto de penas e flores dos buquês de ipês amarelos que faziam do rio Timbó uma estrada. Vai imaginar o sítio da Conceição dos Milagres sendo um cenário onde o príncipe descansava enquanto o Recife era construído. São segredos que as pesquisas e o carinho que a gente tem por essa cidade nos traz. Minha poetisa Margarete, o que ele fez chegar em Paulista em 1999 e ficar até hoje? O que é que os paulistenses podem ainda lhe oferecer? Porque com a sua inteligência, com a sua educação, com a sua carreira poética, você pode ir para qualquer local do mundo. E você ficou pé aqui em Paulista, você briga por essa cidade. Todas as vezes que eu lhe conto por aí, na turismo, cultura, você brigando pelo desenvolvimento da cidade do Paulista. Então, o que foi que ele fez realmente permanecer em Paulista desde 1999? Paulista é minha ama de leite. Ela me adotou e eu adotei. É uma troca de amor singelo. A singeleza e a pureza da Praia da Conceição me encantou. A primeira vez, em 1999, que eu cheguei na porta no portal, né, do sítio da Conceição, eu chorei. Porque ali eu vi uma casa grande maneirista. E como eu sou artista plástica também, pesquisadora da arqueologia, sei que o maneirismo veio de 1510 até 1610, 620. Aquela casa só poderia ser um berço da história do Brasil. E aquela casa me sinalizou para uma ilha encantada. Cheguei descalça, botei os pés na areia de Maria Farinha. Me levaram para o rio Timbó, joguei uma flor. E a flor foi contra as correntezas e foi para o outro lado. E eu perguntei, o que tem do outro lado? Ali onde os caetés enterravam os seus mortos na guerra desumana que o nosso colonizador, Duarte Coelho, travou para que tivesse terra para o ouro branco. Foram 72 mil caetés, o sangue dos caetés derramados. Depois eu pesquisei sobre o ambá, que só tem na barriga da baleia cachalote, que é uma resina muito preciosa na época e que fez a fortuna do filho de Duarte Coelho. E Paulista, esse lugar encantado, era repleto dessas resinas, porque já foi fundo do mar. Quando eu digo que ela foi um paraíso encantado, emergido para os caetés.
todo esse lúdico, esse encantamento que essa cidade me traz, ela é única. Porque tem patrimônios históricos, tem patrimônios materiais e imateriais. Quando a gente vê Selma do Coco, não é isso? Quando a gente vê Dona Duda, quando a gente vê Zeca do Rolete... Selma do Coco, que Deus a tenha. Exatamente, mas a arte, ela a eternizou, porque o poeta não morre. E ela, com a sua poesia, na cadência do ritmo das ondas do mar. Então, você precisa de mais alguns detalhes. O rei Dom João III tombou toda a área que hoje é do Janga, da ponte do Janga, que dividia com a então Olinda, até o engenho Maranguape, até o engenho Jaguaribe, que era divisa com Itamaracá. Todo esse período, todo esse espaço foi entregue a Dom Fernandes Vieira. Era um paraíso encantado. Tombado como patrimônio histórico e realmente o grande legado. Dom Fernandes Vieira foi ajudado por Maurício de Nassau já em 1630, depois que Maurício assumiu, né? 1638. E ficou amigo do então príncipe. Imagine mais, Ademir, que este homem, em poucos anos depois, esse homem, durante o período do Brasil espanhol, o conde Bongaiolo veio atacá-lo, justamente aonde? Nas praias dos Paus Amarelos. Está escrito no livro, se vocês pesquisarem, o livro do historiador, que foi tipo Pero Vaz de Caminha, que acompanhou Maurício de Nassau. E na praia dos Paus Amarelos, o príncipe viu ao longe surgir a esquadra de Bongaiolo. E este homem grandioso que foi Maurício de Nassau travou luta com poucas embarcações que ele tinha, né? Os navios dele eram 20 contra 60 ou eram 80 de Bongaiolo, e essa luta foi travada até perto da praia de Itamaracá, do forte de Itamaracá. E lá, como o Bongaiolo tinha mais poder de arma, de fogo, derrubou uma das embarcações de Maurício de Nassau. E ele mandou salvar o Bongaiolo, porque com o vácuo, essa embarcação foi até o fundo do mar, e o Bongaiolo, que era o chefe, o perseguidor voraz de Maurício de Nassau, afundou com ele. Ainda estava com a espada. Maurício de Nassau mandou tirar, trouxe ele para onde é o forte hoje, nomeou ele oficial da Holanda, da esquadra holandesa. E ele, essa foto tem na Holanda, no palácio. Então, essas histórias foram ocorridas aqui, nesse paraíso encantado. Como pesquisadora, eu não posso sair mais deste lugar. Nós fomos homenageados agora, humildemente eu digo, na Albânia, do dia 24, por 4 países. A Albânia, Kosovo, Montenegro, Índia e alguns outros países que eu não me lembro agora. Todos fizeram homenagem a minhas poesias. Mas essas poesias, desse sonho e paraíso encantado, que foram traduzidos para o inglês e albanês, não tem mérito se não tiver a dosagem exata do tempero dessa cidade encantada que é paulista. A gente estava aqui em off, primeiramente agradecer aqui aos nossos amigos César Roberto, Henrique Vieira, Carlos Almeida, João Francisco, César Marques e Sandra Lúcia. Estão aqui nos acompanhando, mandando um grande beijo para você e dizer que sempre é um prazer, bonita como sempre, aqui enfeitando essa rádio, né? Você estava comentando aqui que a gente ganhou uma felicidade agora, um grande amigo cedeu um espaço, aí você agora vai poder guardar o seu acervo, já que não pode guardar
lá no Forte de Pau Amarelo devido às condições. Exatamente. Fala um pouco aí pra gente, Margarete. Eu sou presidente da União Brasileira dos Escritores, Núcleo Paulista. Gente, é muito importante que este núcleo é um pedaço de todos os escritores do Brasil. E nós não temos sede ainda. Agora, há pouco, o maestro Leonildo e o maestro Elcio me deu a linda e feliz notícia que eu vou ter uma parte no Centro de Cultura, na Vila Torres Galvão, que é a antiga casa de Vanildo Rodrigues. Um pedacinho, uma sala onde eu posso fazer a biblioteca, que tem mais de 2.000 volumes. E nós podemos ter muito mais com o apoio de todos os escritores do Brasil que fazem parte da União Brasileira dos Escritores. Eu vou dizer uma coisa a você agora. Ali tem uma piscina muito bonita. Acredito, não sei se você já foi lá. Não fui ainda não. É uma piscina muito bonita. Agora eu me vi sentado numa cadeira, Sim. ouvindo uma Margarete, numa lua cheia. Que linda, E fazer a gente- luau, o sarau. Não, exato, porque É. o local é muito bom. Aham. E Torres Galvão não é porque é meu bairro, mas é um bairro muito aconchegante, muito família. Sim. Eu acho que ficaria lindo, maravilhoso, pudesse fazer um sarau ali. Muito... Vamos fazer, inclusive o maestro Leonildo, que eu conheço desde quando a ONG estava no sítio da Conceição dos Milagres, e ele, assim, magnanimamente, ele ia com seu material, com a Kombi, para fazer, dar aula aos seus alunos lá no sítio da Conceição. Mas Leonildo é alguém muito especial no meu coração, é um homem que tirava do seu parco salário para consertar os instrumentos. Não tem palavras para definir o meu respeito. O maestro Elcio, o maestro mais jovem do Brasil, é outro fenômeno, fazendo bem, levando música, que é o lúdico, que transforma. É filho de uma professora, morador da Vila Torres Galvão. Viu? Da Torres Galvão. E falar de Torres Galvão, esse herói que muito me orgulha. Torres Galvão foi um homem, um jovem que chegou aqui analfabeto. Prestem atenção. Um homem incrivelmente inteligente, comprou livros, se alfabetizou, autodidata, falava inglês e escrevia fluentemente, inclusive foi intérprete, trabalhou com os Lundes como intérprete de todos os estrangeiros que chegavam aqui. Alfabetizado, se tornou político, líder da sua classe operária e revolucionário, um homem admirável que conseguiu, com os próprios recursos, comprar e tombar esse pedaço que é a Vila Torres Galvão hoje, para libertar. Na época não poderia ser ou de outra maneira, foi a única maneira que a justiça achou para que Paulista se tornasse um município. Você falou aí que ele foi um autodidata. Autodidata. E, lamentavelmente, ele morreu aos 49 anos de um infarto. E hoje, um homem que tem uma história tão grande dentro da cidade paulista, só tem a Câmara de Vereadores, que eu não sei se seria o local ideal para levar o nome dele. Naquele dia. Pois outras grandes obras aqui nessa cidade poderia levar o nome de Torres Galvão. Ele será imortalizado se não mudarem o nome da Vila Torres Galvão. Aí só se o presidente deixar mudar o nome, né? Não, não tem prefeito do mundo que vai mudar. Um orgulho, né? Com certeza. E dizer, Petrone, que realmente você tem totalmente razão, Petrone e Margarete, porque lembrar de Torres Galvão é lembrar da nossa história. Exato. É lembrar que um homem chegou aqui sem saber ler, sem saber escrever, foi o primeiro presidente aqui do sindicato dos tecelões aqui de Paulista, Igaraçu, depois se tornou um deputado, em 1946, se eu não me engano. Foi governador no período. Chegou aí fez 2 legislaturas. Na segunda legislatura foi o mais votado do estado de Pernambuco. Uma pessoa que chegou de outro estado, mas chegou sem saber falar nada. Foi operário da fábrica de tecido paulista. Foi ser deputado. Na morte de Agamenon Magalhães, ele passou 110 dias como governador do estado. Foi. E ocupou a cadeira. O interessante é que ele era
pastor, era da Assembleia de Deus, Petrônio. Era. E a história nos mostra que quando o governador do estado, ele não queria saber de carnaval, não ia para procissão, não ia por ele ser ligado à igreja da Assembleia de Deus. Então veja que ele, mesmo sendo da igreja da Assembleia de Deus, a votação que teve, certo? Então foi um homem querido por todos, e nós aqui do bairro da Torres Galvão somos os filhos dele, porque só estamos aqui porque ele desapropriou 50 hectares aqui de terra, juntamente com o pai de Ademir Cunha, que nosso Severino Cunha Primo, que Deus a tem, que é uma pessoa formidável. O filho dele também ama de paixão Ademir Cunha. E brigou com os Londres, brigaram, foram presos e desapropriou a terra, e nós estamos aqui por causa disso. Esse Severino Cunha Primo foi e doou essas terras para o povo da Torres Galvão. E nada mais justo do que colocar o nome Torres Galvão nesse bairro. Então você lembrou aqui muito bem, tá de parabéns aqui, até lembrar que nós teríamos aqui a neta de Torres Galvão, mas infelizmente hoje aconteceu um problema particular de saúde dela, com a família dela, ela não pôde participar. Mas as portas vão estar abertas aqui para ela qualquer dia, porque seria muito bom para Paulista, porque o interessante, eu tive pesquisando sobre Torres Galvão, e no próprio Assembleia, onde ele foi deputado, tem pouquíssimas coisas falando sobre Torres Galvão. E eu acredito que a família não pode nunca deixar cair no esquecimento. A Torres Galvão, a nossa associação aqui da Torres Galvão está de portas abertas. Eu queria até se tivesse fotos dele, alguma coisa, para que a gente pudesse mostrar quem foi Torres Galvão. Porque, como você disse, você conheceu através da história, mas se você perguntar a uma criança hoje do bairro aqui, quem foi Torres Galvão, ele deve ter sido o boy que vendia batatinha frita ali do lado. Tinha que ter uma escultura dele aqui. É isso que eu digo. Fazer um tombamento. Um busto, né? Um busto. Eu, na associação, na próxima semana, eu vou revelar uma foto dele, vou tentar conseguir aqui uma foto dele, e vou fazer e colocar na associação. Bem. Eu vou ter duas fotos lá, a de Torres Galvão e a de Severino Cunha Primo. Porque para nós que somos paulistenses e moramos na Torres Galvão, é obrigação, não é favor. É a obrigação de conhecer a história. Eu vou passar aqui no bairro a história tanto de um como de outro, para que pudéssemos relembrar um pouco. Então seria muito bom que você pudesse entrar em contato com a neta dele, se a gente tivesse mais histórias, se a gente tivesse fotos de antigamente, para que a gente pudesse fazer até um mural de fotos. Porque a gente tem que... Porque eu vi você falando aí, Margarete, e me deu uma tristeza muito grande, porque eu não gosto nem de estar do seu lado, vou ser sério. Porque você me mostra que o meu povo, que a minha gente não tem história. Mas a gente conta. Não, mas é verdade. Mas aí o que me entristece é isso. São pessoas da cidade, certo? Filhos de Paulista, que nunca se preocupou como você se preocupa. Nunca deixaram passar a história, viveram, mas não estão aqui para contar. Aí chega uma Margarete Leite, certo? Que graças a Deus nosso Pai Celestial colocou ela aqui em 99, para mostrar aos paulistenses que nós temos histórias, que o povo paulistense tem raiz. E é muito triste quando você chega aqui agora e diz que o Forte, o Palmarelo, não pode abrigar uma estrutura de um museu, de uma biblioteca, para que a gente possa ver, ler, porque a área ali tem demais. Então, o que está faltando, eu digo sempre, o nosso prefeito, Júnior Matuto, é uma pessoa boa, pessoa comprometida, a secretaria também, pelo menos eu quero pensar que seja, foi eleito para isso. E eu queria até pedir, em nome daqui da rádio, que pudesse resgatar a história da cidade paulista, pudesse pegar aquele forte e pudesse entregar realmente a cultura, não fosse abandonado. Pudesse ali abrigar um museu, uma biblioteca, para que os filhos de Paulista... Teve o ano passado, no final do ano passado, se não me engano, Petrônio, um artista daqui, um ator daqui de Maranguape 2, Vinícius, que fez ali uma encenação, foi maravilhoso. O problema foi que o horário não foi muito bom. E se não me engano, este ano o horário mudou para que nós, paulistenses, pudéssemos ir assistir. Então, que você, Margarete, possa ser a nossa porta-estandarte dessa abertura, dessa cultura,
dessa raiz aqui de Paulista. É para isso que eu estou e por isso que eu estou encantada com essa cidade. Cada dia amo mais. Henrique Vieira diz aqui, como não falar de cultura, Margarete, e também não lembrar dos nossos trens, das nossas linhas férreas, aquelas famosas, o Machambomba de Olinda. Aqui também ele cita aqui, mas o que ele fala você soube dos pontilhões históricos da rede ferroviária do município de Gravatá, que o prefeito acabou de derrubar neste domingo, né? Como é que você vê um patrimônio da nossa história sendo acabada por uma atitude de um governante irresponsavelmente? E também pede para que você diga a sua visão, por que não está esse seu trabalho naquele forte, né? Mas o Aldemir bem falou que o forte realmente... Mas sabe por que, Petrônio, em Gravatá aconteceu isso? Porque lá, infelizmente, não tem Câmara de Vereadores. Lá aparece, se eu não me engano, que foi extinta a Câmara de Vereadores. Não existe, porque uma ditadura. Então, infelizmente, eu espero que Paulista tenha Câmara de Vereadores. Eu lhe digo, enquanto a cultura não for realmente levada a sério nas escolas, não podemos formar bons e cultos políticos. Porque o político, ele é uma criança, ele começa como uma criança, não é isso? Ele passa por uma escola, ele passa por uma família que tem que... Só uma brincadeirinha. E começa a beber, né? E termina bebendo. Então... E sugando, né? Infelizmente, não estou generalizando, que deve haver alguns santos aí, mas o que acontece com os patrimônios históricos, na época que eu pedi o tombamento do sítio da Conceição dos Milagres em 2006, nós temos exatamente 2 dias para receber a resposta. A gente primeiro faz o pedido de tombamento, manda para o secretário de Educação. Dentro de 2 dias eles mandam para a Fundap. Exatamente 2 dias eu recebi, aliás, no outro dia, com um dia eu recebi que a Secretaria de Educação aceitou o pedido de tombamento, vai para a Fundap pesquisar. Veio um técnico da Fundap e eu mostrei o casario, a Casa Grande, que era maneirista. E ele ficou emocionado, disse: Dona Margarete é maneirista quinhentista. Isso quer dizer que foi de 1500 até 1510, que foi quando foi construído o maneirismo no Brasil. Veja a importância desse casario, daquela Casa Grande. Dentro da segunda casa, ao lado da igreja, que eu fiquei alguns anos lá com a ONG, quando nós puxamos o guarda-roupa, que guardava a roupa do padre, tinha uma estela. Sabe o que é uma estela, né? A estela é uma pedra fundamental quando bate num lugar. E essa estela foi coberta de cimento. Eu pedi a Fundap para fiscalizar. A igreja fechou, não deixou que eu entrasse. Pouco tempo depois, a Globo filmou, eu com as crianças lá, e recebi a ordem de sair. Então, a falta da cultura, do amor pelo patrimônio, dos interesses. Cada um olha para o seu umbigo, que faz, meu querido amigo que fez a pergunta, Henrique, que os pontilhões históricos desapareçam. Porque o que interessa, infelizmente, para essa sociedade materialista é ter dinheiro no bolso. Alguns anos atrás eu recebi a notícia que seria a última ação de Ives Ribeiro assinar um loteamento no sítio histórico Nossa Senhora da Conceição. Esse sítio histórico já estava com horas contadas. E alguém dentro do palácio disse: Dona Margarete, eu só conto com a senhora. Eu saí passando mal. Quando eu cheguei lá, tinha sido aprovado um loteamento dentro, iam derrubar a Casa Grande quinhentista, iam fazer um condomínio de luxo e a igreja ia virar um bibelô para quem tem dinheiro. Eu fui ao Ministério Público Federal, eu mandei um dossiê com 280 páginas para Dilma Rousseff, a então presidente da República,
E fui à Polícia Federal. Abortou a ação. Mas até hoje eu não recebi a resposta do tombamento. Fizeram um tombamento a nível municipal, que não é válido, até porque o patrimônio é federal. Eu estou no PGI, que é um conselho feito, uma comissão feita para fiscalizar as ações da Orla. E durante o período de 8 dias que eu passei no Amoaras, que vieram advogados e os representantes do patrimônio da União de Brasília e daqui, me afirmaram veementemente na frente de todos, responderam a pergunta que eu fiz, que era sim ou não. É patrimônio da União. O sítio da Conceição é um patrimônio da União de todos os brasileiros, do povo brasileiro. Patrimônio histórico de um valor inestimável, e é por isso que eu luto durante esses anos todos. Já tem 9 anos de luta. Estou enviando, marquei uma audiência agora, dia 28, com a presidente a então presidente da Fundap, Márcia Souto, para o dia 28, e estou enviando outra vez ofícios ao Ministério Público Federal e ao IFAM. Ao IFAM eu quero que me responda por que arquivaram esse pedido e não mandaram os arqueólogos estudarem realmente a veracidade do sítio da Conceição. Você nos falou aqui, quando a gente estava aqui em off ainda, que está com um projeto aí para trazer o pessoal lá da Albânia, certo, aqui para... E está vendo aí o patrocínio, a gente vai ver aí, eu até me coloquei à sua disposição para ver com o proprietário do hotel lá no Amoaras, para fazer esse evento com o pessoal que doou alguns livros para vocês, alguns acervos históricos que ainda não está, a população de Paulista ainda não está tendo esse acesso por conta desse espaço que felizmente você ganhou agora, né? Graças ao maestro Leonildo e a Elcio. Mas como é que graças a eles, né, que infelizmente se comoveram com a questão da nossa cultura. Mas você me fala um pouco desse projeto aí, então, como é que seria? Festival de Literatura, Internacional de Literatura em Maria Farinha. Maria Farinha, ela tem beleza natural que pode receber escritores do Brasil e do mundo. Precisamos de nos unir, sabe, Petrônio, com apoio ao BE. Eu estou convidando Amaro Poeta da ALAP para arregaçar mangas comigo neste festival, na ONG que eu fundei, que é o Centro de Arte e Cultura de Pernambuco, ao desembargador Nildo Neri, ao publicitário José Amato Caetano Fregapane, a ROC, que tem outra agência de propaganda, para que a gente se reúna junto à diretoria do Amoaras, para ver se a gente faz acontecer o que é viável, que é um festival de literatura com apoio de uma entidade hoteleira. Seria internacional, com a presença desse pessoal da Albânia e de outros países. Nós, como fomos convidados agora, eu não fui por motivo de doença e problema familiar, fomos convidados para eu estar presente, inclusive dar uma palestra lá, que eu já mandei até traduzir toda para o inglês, porque fica mais fácil. O data show em inglês já está pronto, sobre o amor cortês, uma trajetória da ética e da moral na educação, da literatura com ética e a moral. Educação não, na literatura. Essa palestra eu dei agora no Ministério Público, no Dia Internacional do Livro. Eu coloquei no Face, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas foi muito produtiva. Vou para o FIG, que é o Festival de Garanhuns, já foi aprovado, apresentar essa mesma palestra e iria apresentá-la com o tradutor e intérprete na Albânia. Por que não a Albânia vir? Por que não trazer Cristak Shabani, Agron Chale e outros membros, Perkiculi e outros membros da Pegasus Albânia, que tem essa paridade literária e nos reconhece lá fora, como agora foi uma semana em homenagem a meu trabalho e ao meu falecido recente marido, professor Ronaldo Barros.
seria o prêmio Professor Ronaldo Barros de Literatura, que é muito conhecido na Albânia. Logicamente, se 4 países da Europa se prontificaram com 70 poetas representantes de cada país para fazer essa homenagem, se nós chamarmos para... Não é pouca coisa, né? E nossos parabéns, você vai estar representando Paulista lá no Festival de Inverno de Garanhuns, né? Com seus livros. E também uma sugestão que a gente também tinha conversado aqui, Margareth. A gente pode também aí fazer o convite ao Antônio Campos. Antônio Campos, que por que não? Que também aí para ele ser parceiro nesse projeto internacional, né? Lógico. Apesar de o Fliporto, que ele está trazendo agora para Olinda, trouxe para Olinda, né? A Freeport, então já é uma feira internacional. Por que não esse projeto também aqui para Paulista? Já que Olinda está agraciada, Paulista poderia ser agraciado com esse seu projeto e daí ficar também um apoio e ficar também aqui em Paulista um afliporto, né? Porque a gente não sabe, daí desse seu trabalho poderão surgir novos projetos. Exatamente, é um sonho, né? Vamos ver. Eu queria agradecer, Margareth, aqui ao vereador Vinícius Campos, Washington Pedro, Miriam Silva, Litinho Esquerdinha, Lúcia Lima, Cezinha Dione, Vinícius, são meus familiares aqui, são primos que estão ligados aqui conosco, Valéria Rueda, Ivo Queiroz, Ivanise Marques, Iranildo Souza, José Gilmar, Fernando Ventura, vereador Edinho, Antônio Marcos, Betânia e a minha amiga Luciana Lopes. Dizer que mais tarde estarei tomando a sopinha na casa dela. Manguzá. E os novos livros? Vamos. Bem, nós inclusive fazemos parte da Antologia Internacional da Albânia, né? Que está chegando agora, viu? Eu cobrei, já fazemos parte. Eu faço um livro de pesquisa. Se você imaginar a importância desse livreto aqui, em poesia eu conto a história, a grandiosidade do Conde Maurício de Nassau, que eu chamo Conde de Alma Branca. Maurício de Nassau, quando chegou aqui, os seus soldados colocavam, quer dizer, os seus soldados não, os holandeses que vieram, queimaram igrejas, porque eram de uma religião adversa à Igreja Católica, né? Queimaram Olinda, e Maurício de Nassau veio com a filosofia de Mahatma Gandhi, era um homem de luz. Ele não permitiu mais que queimassem igrejas, juntou todos os índios em reunião. Você é onde? Dos Caetés, volte para a sua tribo. Você é Funiô, volte. Esse grande homem, isso é muito interessante, né? Para os ouvintes que ainda não conhecem esse grande homem, essa grande alma que é Maurício de Nassau. Os negros eram usados como frente de batalha, né? Como é que chama? Iam na frente para levar o primeiro bucha de canhão, para levar. As artilharias. Ele proibiu veementemente essas práticas. As mulheres mestiças e dos colonos eram estupradas e não, sem o menor respeito. Os vencidos não tinham ética e nem moral. E Maurício de Nassau, como um grande cavaleiro do amor cortês que ele era, que depois um dia eu venho falar aqui só sobre amor cortês, e essa trajetória da Idade Média, eu faço um parâmetro da Idade Média à Idade da Mídia. Maurício de Nassau mandou prender e disse que aquele que usasse uma daquelas colunas, né? E aquele que abusasse dos negros e chicoteasse negros, eles seriam presos, detidos como crime de guerra. E isso foi incomodando aos poucos a Holanda, que só queria sugar o ouro branco, que era a cana-de-açúcar. São histórias assim que perpassam a mais assim que eu acho desde a época da escola, as histórias das mulheres lá de Tijuco Papo, que colocaram os holandeses para fora com óleo quente, né, panelas, uma cultura, né, fulminante ali, aquela área da região nobre ali da cana de açúcar. Chegaram ali e foram postos por mulheres para fora, né?
Ali é Essas sensacional. eram verdadeiras mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras de verdade, mulheres de Tejuco-Papo. Margarete, aqui Joana Leandro fala também para a gente tocar num ponto assim. A gente teve aqui recentemente um debate com os historiadores lá de Igaraçu, o professor Paz Barreto, Paulo Fernandes estava aqui também. Sobre a cultura, a gente estava falando, eles falando da história de Igaraçu, veio a nossa amiga também, a poeta Bernadette Serpa, estava aqui. Estava escutando. Você participou também. E a gente estava falando justamente esse contexto da história que a gente não vê mais, que está apagado. Tanto é que a gente foi pesquisar uma foto de Igaraçu antiga no Google, né? E quando estava lá, de Igaraçu, aí eu mostrei para eles, coloquei aqui e disse, não, desconheço, essa foto não é de lá, de Igaraçu. A gente, quer dizer, os nossos filhos, os nossos netos, se não forem conhecer em loco a verdadeira história, se forem para deixar para conhecer pelo computador, pela internet, não vão estar vendo realmente, de fato, a história. Aí ela nos fala aqui também para a gente debater qual a sua visão, já que a gente está falando de história dos antepassados. Sim. E não deixa de ser uma cultura. Porque a cultura, a raiz. A raiz está ali. A sua visão em cima daquele ocupe estelita, que querem acabar com aquela visão ali, aquilo que é um ponto histórico da cidade antiga do Recife, e com o ocupe Aurora, que é esse ponto aqui, de onde vai ser futuras edificações. Como é a sua visão? Eu posso falar de um capitalismo selvagem, sem estudo do impacto ambiental, sem respeito à mãe natureza, porque poucos seres humanos hoje aqui no planeta Terra estão preocupados com isso. Então, aqueles lutadores que pedem para que não façam espigões, né? Numa região tão frágil, prestes a, né? Como é o Recife, inclusive Recife, ela é uma cidade abaixo do nível do mar. Ela é uma cidade que tem a possibilidade de ter um tsunami. Vocês sabem disso, né? Que já houve aqui nessa região. Então ali, aqueles espigões estão afrontando. É a minha visão. Quando eu passo e olho eles estão afrontando a natureza. Falar um pouquinho, Joana Leandro, um abraço para você e todos que estão escutando, queridos. Eu estou falando de uma antropologia, eu estou falando de uma história que é pouco contada, porque quando chegaram os Lundres já no século XX, imagina, eu estou falando do século XVI ao século XX, são 400 anos de história escondida. 4 séculos aí que ninguém... Porque quando chegaram os Lundres aqui, que trouxeram pessoas com a ilusão de torneira que saía mel, jorrava leite e mel e pão de açúcar, e foram garimpar seres humanos no interior, que morreu um pai, ali tem 4 moças e um rapaz, vamos para trabalhar. Então, de repente, 20 mil ou mais trabalhadores, seres humanos estavam aqui. E mataram a história primeira, porque eu fui pesquisar no Instituto, como é que chama, de Geografia de Pernambuco, IBGE, e lá eu vi que em 1700 tinha mais casas aqui, casarões, está no IBGE, mais casarões construídos aqui nessa área que hoje é Paulista, que era Olinda, porque tudo era Olinda. Os casarões eram maiores, mais confortáveis e grandes, mais construídos nessa área. Desculpa. Os casarões eram maiores, mais confortáveis e feudais, nesta época, em quantidade muito maior do que o mínimo dos casarões que tinham em Olinda. Então essa história foi derrubada. À noite, a Boca Pequena, me dizem,
que iam os lundes lá no cartório passar os patrimônios da União para o nome deles. Mas desculpa interromper, Olinda, que a gente sabe, mas era conhecido Marins do Caetés, né? Olinda se falou, mas Marins do Caetés era mais lembrada nas literaturas do que Olinda. Porque chamava as Marinas dos Caetés, porque os índios Caetés reinavam aqui, de Igaraçu até onde hoje é o Varadouro lá. E aqui era um paraíso para eles. Como no começo eu disse, feche os olhos, imagine o desfile de jangadas com penas coloridas que seguiam esse mar livre de toda poluição. Sem vela, viu? Eles não tinham vela. A vela é um advento do português. Quando chegou, colocou vela. As jangadas eram levadas só no remo, não é? Interessante o que você está falando. Nós temos aqui um relato de uns índios tabajaras. Sim. Aqui no nosso Torres Galvão, sim, onde existia um local onde acharam objetos. Os tambaquins. Dos tabajaras, e disseram: não, vamos fazer um parque. Um parque para que não venha destruir. E teve a construção de um cemitério, que na época, que ainda está aqui, está até crescendo até cada dia mais. Papai, né? Exato. Sim. E na época o proprietário, a Câmara de Vereadores da nossa cidade, foi contra a construção, por causa dos índios tabajaras, e não sei o que lá. E aí prontamente o dono da propriedade, do estabelecimento, fretou 2 ônibus, leito, para que ele fosse conhecer em Natal a matriz dele lá. E foram todos os 21 vereadores na época, e quando voltaram, disseram: não, do Tabajara que nada. Que história, ali é a coisa melhor do mundo, coisa do primeiro mundo. E hoje está construído ali. Então, infelizmente, quando eu falei aquela brincadeira com o Gravatar, acontece aqui na nossa cidade. O que Petrônio está falando, ocupa a Aurora, ocupa a Estelita, eu não culpo nenhum empresário. Não. Margarida, eles estão no direito deles. Eu também tivesse, faria a mesma coisa. São os administradores, né, que liberam. Exato. Então, eu não sou contra a modernidade, de maneira alguma. O paulista precisa se modernizar. Agora, precisa como? Exatamente. Uma coisa simples, que para muitos é simples: água. Aqui na Torres Galvão, são 2 dias com água e 2 dias sem. Graças a Deus, tem locais que ainda até mais sem água. Mas na Torres Galvão é 2 dias com água, 2 dias sem água. E todos dizem que racionamento é racionamento. Vai ser construído aqui 5 torres aqui, próximo a Torres Galvão. Vamos botar 200 apartamentos. Vamos colocar cada um consumindo 1.000 litros de água. Então, será que vamos ter 2 dias de água e 2 sem água? Ou será que vai ser 3 dias sem água e 1 com água? Aí tudo bem. Mas temos aqui do outro lado também, outro local que estão desapropriando tudo para construir também. Estão construindo. 2. E como é que vai ser amanhã? 2 horas com água e 5 dias sem água. Então, não, como você disse, a preocupação sua, você não é contra a modernização de maneira alguma, porque não é... Não, é a destruição dos patrimônios totais. Então o que acontece? Total, né? E outra coisa, saneamento, mobilidade, acessibilidade. O que dizem que aí essa aurora aí vai ficar a coisa mais linda do mundo, eu acredito que realmente vai vir a ficar lindo. Mas é porque vão doar não sei quantos bancos para a prefeitura, para a cidade, vai doar não sei o que, e é só isso que a gente quer. E como é que vai ficar o trânsito na cidade? E vão ser construídas 3.000 moradias. Como é que vai ser o trânsito? Como é que vai ser o pessoal com água, pessoal com energia, pessoal com a mobilidade, com a acessibilidade? Então não está contando nada disso, é só fazer espigão, vender, ganhar dinheiro e desaparecer. Porque o que me causa um pouco de desconforto é saber que essas pessoas só querem aqui ganhar dinheiro. Não estão aqui preocupados que se vai faltar amanhã, não, ele vai pegar o jatinho dele e vão desaparecer. E nós que ficamos aqui? Será que os bancos que vão doar para o centro da cidade vai resolver o problema nosso de acessibilidade? Janga, estão construindo 743 apartamentos ali na frente do Bom Preço. Quando tiver tudo inaugurado, vamos botar um carro por cada apartamento. Não estou botando nem 2, estou botando um carro por cada apartamento, saindo todos às 7 horas da manhã
para passar na ponte do Janga. E a ponte está enferrujada. É. E pode ser a maior tragédia que vocês já escutaram na história. Então como é que vai ser? Porque Eu- está avisado isso. Eu acredito que antes de fazer qualquer coisa, vamos pegar o governo, porque ali é uma PE. Então não é nem culpa da prefeitura, eu não vou nem culpar a prefeitura. Mas o governador é do PSB. E por que não pega o governador e obriga a fazer uma ponte ali, melhorar? Olha, deixa eu te dizer, eu sou do PGI da Orla. Está dentro do projeto, passamos 8 dias dentro do Hotel Amoaras estudando, planejando o projeto Orla. E foi aprovado pela Assembleia no momento, depois houve uma audiência pública. Eu solicitei que o projeto Orla virasse um projeto de lei, para que fosse obrigado. Dentro do projeto de lei, número 1 seria o alargamento da avenida, saneamento básico e a ponte, que é duplicação da avenida e a ponte. Como pode desenvolver uma cidade com tantas construções sem estudo do impacto ambiental? Porque você falou em água, e a água que sai, que é o esgoto? Quantas estações de esgotamento sanitário tem aqui? Qual é o trabalho apresentado ao governo da Compesa de saneamento básico, de estação de esgoto e aproveitamento de esgotamento sanitário? E como vão escoar essas 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas só aqui? Na Orla, o dinheiro do projeto Orla deveria ser exatamente usado para essa infraestrutura, desses espigões que estão sendo feitos e da ponte, onde todos os cidadãos que moram na Orla do Paulista e até os de fora que vêm visitá-la, como dar acessibilidade ao turista e segurança a toda essa população, se uma ponte está enferrujada, prestes a cair, com mais de 70, 80 anos. E a Compesa, mesmo com todo aquele seu amparato, né, ele está com grandes problemas. Como enfrentar o racionamento, pagando caro a CELP pela energia. Essa é uma matéria, 140 milhões que a CELP paga de energia à CELP. E essas parcerias públicos-privadas, que seria para fazer o tratamento de esgoto da cidade, que aí feito por um consórcio que estão sendo investigados no Petrolão. Os seus diretores devolvendo dinheiro, a demissão em massa nessas grandes empresas, nas suas obras, aí que está tudo parado. Como é que então, se já estão enfrentando esse problema, como é que então a Compesa vai resolver esse problema do esgotamento sanitário na cidade? Estão dizendo aqui agora em 12 minutos aqui, protesto amanhã 5 da manhã na ponte do Janga e 22. Paulista parou. Já está complicado. Já é complicado com uma ponte enferrujada, imagine. E segundo, ali é uma obra que o DR disse que está esperando os estudos, que está sendo feita ali. Olinda parou a obra ali, fez a bifurcação ali na ponte, né? Agora está esperando que abra a ponte para subir o carro ali. Tem interesse, né? A questão de interesse e prioridade. Prioridades são preservação de vidas humanas. É como não interessa a política atual, não estou falando só a política daqui, mas a política mundial, que os cidadãos tenham saúde. Então, o esgotamento sanitário no Brasil, ele é tratado irresponsavelmente. Por quê? Interessa aos cartéis de indústrias farmacêuticas, assim como existe no Oriente Médio a alimentação de armas para manter a guerra. Aqui no Brasil se mantém doença. Infelizmente, Paulista é um paraíso que está sendo sujo pela ambição e o desamor humano. Não, dizer que realmente não é paulista, mas é geral. Não, eu falei. É geral, geralmente não, você tem razão. Infelizmente, nós estamos geral. doentes. Cecília Meirelles dizia, quando eu era criança, Senhor Jesus, o século está doente, o século está podre. O que eu posso dizer agora com um século que pensa em fazer espigões e não pensa na saúde dos seus cidadãos? A preocupação que há 3 anos atrás tivemos uma audiência pública na Câmara de Paulista
onde um empresário da construção civil aqui, da imobiliária, nos relatou isso, que Recife não suporta mais nada. A bola da vez é Paulista. A preocupação nossa como moradores, como filhos dessa terra, eu quero a modernidade, precisamos, mas como é que ela vem? Porque Recife não está aguentando mais, vai jogar aqui dentro? E como é que vai? Não é fazer um apartamento bonito, prédios bonitos, com piscina, porque são apartamentos do primeiro mundo, graças a Deus. Você chegar, onde foi que eu, filho de paulista, sonhava em chegar ali em Arco Londres 1, certo? Tem apartamentos ali edificados muito bonitos, com quadra de futebol, quadra de vôlei, piscina, são bonitos, realmente são bonitos, são atrativos aos olhos. E depois quando sai daquele muro, a gente tá ali, aí eu vou ocupar DER. Não esqueça Paulista, esqueça ali DER, não sei se você, eu acredito que você não viu, eu fiz parte da pessoa com deficiente, eu fui conselheiro da pessoa com deficiente e briguei muito por isso. Se você parar ali, tem um semáforo, maravilha, para que os pedestres possam passar. Só que o pedestre passa, Zé, quando chega, vai para o meio da pista e contorna. Por quê? Porque se ele continuar, cai dentro da levada. Aí eu pergunto, e as pessoas cegas? Eu tenho uma amiga minha que é cega que mora ali, deficiente visual. Então, é complicado. Devemos olhar para essas pessoas, porque hoje, graças a Deus, nós temos umas visões boas, mas as pessoas não têm. Então, não é só construir, é ter responsabilidade de como construir. Logicamente que precisamos, mas precisamos mais ainda de ter mobilidade, de ter acessibilidade. Eu digo todo dia, minha amiga Margareta, que aqui na Torres Galvão, quando foi fazer a PE15 aqui, assim que fizeram a PE15, a triplicação ficou maravilhosa, ficou muito bem. Mas eu poderia estar preso hoje, porque eu fui destruir o patrimônio público. Qual foi o patrimônio público? Meio fio. Por quê? Porque esqueceram que no nosso bairro existe pessoas com cadeiras e rodas, cadeirantes. E como é que as pessoas, quando eu vi uma mãe subindo, eu prontamente fui em casa, peguei uma marreta e fui quebrar. Se passasse o carro da polícia na hora, podia me prender. Então, onde é que estão os nossos engenheiros do DR? É isso que eu falo. Tem que ter um estudo antes de passar a caneta e liberar qualquer construção. Outra coisa, Margareta, é a coisa mais horrível que fizeram aqui na Torres Galvão. A construção da estação do BRT. Maravilhosa, linda, mas o local inadequado. O relevo ali não existe, não presta. O relevo ali está todas as estações prontas, só que não está ainda dependendo de uma construção de uma escadaria. Se você vê a escadaria ali, se botar um avião, ele pega voo. Para você ver a altura que está. Nós temos 200 metros adiante, um local que não tem relevo, um local que é só planície. E cadê os engenheiros dessa tal DR? A irresponsabilidade de pessoas que só fazem e não vê o amanhã. Porque tem que estudar o amanhã. Tivemos aqui uma audiência pública falando sobre BRT. E nesta audiência, eu me importei como associação e disse, não façam ali. Mas ele não quer ouvir ninguém. Ele faz o que ele quer fazer, está aí, a desgraceira. Nós tivemos agora, no Dia Internacional do Livro, até Neide, você deu apoio, eu dei como centro de... Nós tivemos um estudo, né, quer dizer, um discurso sobre as ODMs, né, até 2015, e falaram que quase todas as metas das ODMs foram cumpridas. Não foram cumpridas. Olha para um lado, chega nos hospitais. É muito trabalho que tem que ser feito nesse Brasil, primeiro com consciência humana, cidadã, sem ambição, falar mais do que o coração. Entendeu? Porque vai cair, todos, nós vamos cair no mesmo poço fundo do materialismo que destrói. Eu agora mesmo postei uma baleia que morreu na Espanha porque engoliu quilos e quilos e quilos de saco plástico. Então essa consciência, é a responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa de preservar também a natureza e exigir dos políticos que é com o nosso nosso dinheiro, nosso suor, não existe salário de político se o povo não existir. O que você fala de responsabilidade é ali em Maria Farinha. Nós temos uma casinha lá
E eu achei estranho, quando eu olhei, tinha um ferro dentro d'água. Eu disse, meu Deus do céu, um ferro. Aí juntou eu, meu cunhado, o pessoal todo, a gente começou a cavar. Cavar para tirar aquele ferro. Aí chegou o comerciante lá e disse, estão fazendo isso. Esse ferro daí faz muito tempo. Ele some, areias cobre, depois aparece de novo. Eu disse, mas o que é isso? O que foi isso aí? Nada mais, nada menos que um pobre. Você construiu uma senhora de uma casa. Pobre, porque rico não fala um negócio desse não. Eu estou falando pobre de espírito. Não é rico, é pobre de espírito mesmo. Construiu uma senhora de uma casa, beira-mar. Construiu um muro de arrimo. A água foi, bateu e caiu. Prontamente ele deixou lá aquele murozinho, recuou um pouco e construiu outro muro de arrimo. Sim. Mas porque a prefeitura não foi lá e obrigou a tirar aquele ferro dali? Então vamos imaginar um turista, sem conhecer o local, dando um mergulho ali. É morto na certa. Graças a Deus conseguiram tirar depois de muita briga, essa coisa toda. Que absurdo. E parabéns até à prefeitura que foi lá tirar. Porque, logicamente, que ele poderia até não estar sabendo. O trator foi e tirou. Não, a própria população tem que avisar. Exato. A prefeitura Aí o que acontece? Mas eu fico imaginando, você falou de consciência, o dono dessa exército, será que não tem consciência que pode causar um mal a uma pessoa ali? É o mal do cérebro. Henrique Vieira diz aqui que no DR não tem mais engenheiros, são tudo aposentados agora. O que tem lá são cargos comissionados e estagiários de engenharia. Por isso ele fala com propriedade que o tio dele se aposentou há 8 anos atrás. De lá para cá nunca mais foi preenchido vaga, nem concurso, a menos de preenchimento de vaga por análise curricular. Ou seja, quem construiu uma casa de 2 andares, então pode ser apto a ser engenheiro lá do DR, está contratado. Margareta, o que você fala do seu primeiro filho, Galeu, uma mulher chamada Amor? O que eu falo? Sim. O que, você tem que falar desse primeiro filho seu, que foi o primeiro livro que você escreveu? Pergunta, né? Ter coragem de falar do amor. Mulher é amor, mulher é estrutura e a base. Como eu estava falando, todo político, ele foi um filho e teve uma mãe, não é? Então, eu acho que quando eu tive coragem de falar uma trajetória, o meu livro, ele fala da Galeu criança até a parte da sensualidade, espiritualidade. Então, ter coragem de publicar um livro que fala Galeu, uma mulher chamada Amor, é ter coragem de dizer o amor constrói. E no fim do livro eu coloco algumas cartas que eu recebi. E vocês, quem já tem esse livro pode ver, que falando sobre a eficácia desse amor em algumas almas. Uma índia, uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande de me chamar de mãe. Então, esse amor de mulher mãe, mulher guerreira, mulher escritora, a mulher que tem uma visão de amor que eu consegui colocar no papel para que outras mulheres, e no fim eu digo que a mulher é o sal da terra. Eu faço aquela comparação, vós sois o sal da terra. E se não tiver o amor, para que serve o sal? Para ser jogado fora. Né? Não é isso? Então a mulher é que alicerça esses políticos que metem a caneta e que entregam a estagiários o alicerce de uma construção de estrada de rodagem, de assinar uma construção sem o estudo do impacto ambiental, sem o pensar na consequência de doenças humanas que seriam muito mais caras ao Estado, se é que houvesse a responsabilidade cristã e não tivesse uma mulher à frente desta formação desses homens. Nós somos muito responsáveis pela humanidade, as mulheres. É sempre lindo ouvir esses seus poemas numa noite de terça-feira, você trazendo para cá, nos alegra muito. Margarete, um abraço aqui para Tânia Lopes, Valéria Maria, Fátima Santos, Mari Santos, Tânia Lopes e Marcelo Almeida, aqui conosco, nosso Marcelo Amarelo.
mandando um abraço. Nosso amigo também, o Nelson Bandeira, ex-procurador, está aqui também dizendo que é seu fã. Marcelo Amarelo, Margarete, não sei se você conhece, eu acredito que sim. É um funcionário efetivo da Prefeitura Municipal de Paulista, mas que poderia, por ser efetivo, como muitos, ficar em casa, só vir assinar o ponto, mas ele não. Ele arregaça as mangas, trabalha e está toda hora trabalhando. O meu respeito é a pessoa que realmente faz valer o salário que ele recebe, que nós pagamos. Então, parabenizar Marcelo, dizer que é um orgulho para mim, certo? Como filho dessa terra, ter uma pessoa feito ele, num órgão que é prefeitura, que muitos dizem que não trabalha, corretor, e ele não, ele arregaça todo dia pela manhã. E ainda enfrentou mais uma dor de cabeça para ele, fez um WhatsApp e está toda hora, todo instante, cobrando dele, ele e seu filho Elton. Então, parabéns aos dois. São pessoas maravilhosas, pessoas que eu aprendi a gostar e admirar. E Paulista precisa e merece pessoas assim. Um abraço para o nosso amigo Cícero da ONG e Angélica da ONG, que está aqui também conosco. Tá faltando o almoço, viu? Não, a gente já almoçou, você não foi. Você não foi, eu não fui, não valeu. Um abraço. Eu nem meu amigo Zé. Abraço para vocês aí. Margarete, a gente está chegando aos nossos minutos finais. Antes de lhe passar a palavra para suas considerações também finais, eu vou aqui agradecer a alguns patrocinadores que nos está sempre presente aqui conosco nas nossas terças-feiras. Agradecemos ao deputado estadual Henrique Queiroz, né, com o qual temos o apoio, onde aproveitamos para parabenizá-lo pelo seu mandato, né? A Ótica Ponto de Vista, que continua com a promoção, compre um óculos lá, e ela está dando R$2 agora, aumentou para R$2 a contribuição aqui. Pode procurar o proprietário aí, Odemir Júnior. Ao Calcário Renova a Terra, a Agreste Controle e Serviços de Pragas, controle de pragas. Eliane Franco Recepções, que conta com a estrutura excelente e uma equipe, além de oferecer o melhor atendimento e ótimos preços. Sonho e Arte Personalité, doces finos e lembrancinhas, convites personalizados. Faça seu evento conosco. Procura Vilma Leite, 8564-2939. J. Inácio Eletrônica, o nosso Lombardi, que está ali atrás da técnica ali, que é ele que nos comanda aqui. Montagem de rádio web, conserto de equipamento de som e informática nacional importado. Fone 8559-8805. Agradecer também aos nossos amigos aí, os ouvintes que estão nos assistindo pela www.radiopaulistafmweb.com. Um abraço aos amigos aí, blogueiros, Opinião Brasil, Associação da Vila Torres Galvão, o Informe Pé do nosso amigo Paulo Fernandes, Portal Muito Mais do Adri Fernandes, o portal Litoral Norte, e ao Clube de Rádio Amadorismo de Paulista, e também que tem como presidente nosso ali, ó, Lombardi de novo, na expectativa. Para você ver, Margarete, ele é tão Lombardi que fica Lombardi na rádio, fica por trás dos rádios. Esse é Lombardi mesmo. E nossos amigos lá que estão lá em Miami, que através do nosso Lombardi aí estão conectados conosco através do blog Miami, que lá os nossos brasileiros amigos lá estão nos escutando, né? Também a todos os nossos ouvintes que através da www.radiodebate.net estão aqui conosco, nos prestigiando e sendo aí regado com suas poesias. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, que é sempre bom estar com vocês. São guerreiros contumazes, como eu digo, que são constantes. Trabalho muito bonito que vocês fazem aqui. Eu sempre fico feliz quando participo, pelo menos fazendo pergunta de longe. E eu gostaria de pedir permissão a vocês para falar de Maria Farinha, falar do meu amor. Não é permissão, é uma obrigação sua falar. Fale, pelo amor de Deus, a gente quer ouvir você. Essa é a segunda poesia grande que eu faço para Maria Farinha, que fala, inclusive, denuncia o cimento que é jogado
o resíduo de cimento que está sendo jogado no rio Timbó e está matando os peixes, sabia, né? Eu falei com o pescador de lá, já não tem tanta mais, não tem. A filha de um marisco em extinção, antigamente eram lagostas que os filhos de pescador comiam, agora nem lagostinha. Então vamos ver. Ainda Maria Farinha. Maria Farinha, és irmã das sereias, um sonho de Netuno, és filha das iaras, um pélago profano que inspira amar. Maria menina, em tuas areias as luas estão cheias e as donzelas tribais em sonhar profundo se banham em teu mar, que é paraíso do mundo, é o regaço do céu alimentando a terra nas areias do mar. Ah, Maria Farinha, eu me deito em teu seio, ó mãe das sereias, e nas tábuas do tempo ouço o teu lamento que chega aos céus como coral divino, pedindo ao mundo a paz dos mortais. O teu rio Timbó, irmão que alimenta as águas do mar, jogaram resíduos de pó e cimento, e o teu lamento não tem uma tábua para o sustentar. Maria Farinha, tu és paraíso, nas tuas areias o ambar se mistura em noites tão puras, deixando a fortuna na mão do opressor. Maria, seu nome é um brilho de lua, te deixa tão pura, tu tens a doçura para todos encantar. Cairão estrelas para te confessar que o mundo esqueceu essa tua beleza, mas a natureza te quer preservar. Que todos conheçam tua realeza em pleno cantar na era de Aquário, na terra de Deus. É Maria Farinha, é paulista, é Pernambuco, é Brasil, é orgulho para todos que podem pisar naquelas areias brancas. Vamos encerrar com a música sua, do seu CD que está aí, né? Muito obrigado, Margarete. É sempre um prazer ter aqui. Agradecer a Margarete, dizer que as portas estão abertas. Seja sempre bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Agradecer ao 17º Batalhão de Polícia Militar, que está intensificando aqui as rondas aqui na Torres Galvão. Muito obrigado, Major e Capitão Vitor. Obrigado, Zé.